Vamos falar agora exatamente de contas públicas. Nós estamos ali, você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan, com a Alessandra Ribeiro, economista da Tendências Consultoria. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alessandra, o presidente Temer tem agora uma reunião com os ministros da área econômica, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É possível que ele anuncie ainda hoje uma revisão da meta fiscal deste ano e do próximo ano. Se fala em 159 bilhões de reais o novo déficit. A meta, vale lembrar sempre, é 139 bilhões esse ano, 129 bilhões no ano que vem, e pode ficar nesse valor de 159 para os 2 anos. Alessandra, como é que você vê essa possibilidade? Denise, na verdade, para esse ano, né, as contas todas aqui dos economistas, né, já estavam apontando há um certo tempo para um resultado pior que a meta. Seja pela questão dos gastos, mas muito pela questão da arrecadação, né? A atividade econômica demorou um pouco mais para reagir e, além disso, o governo enfrentou aí uma frustração tremenda em receitas extraordinárias relacionadas aí a programas específicos. Então, para esse ano, era se esperar mesmo uma redução da meta. O que surpreende é a magnitude, né? Eles estão colocando pelas especulações aí um valor próximo de 2016, ou seja, não tem nenhum sinalzinho de melhora. Então espera-se que eles trabalhem com 159, mas entreguem um resultado um pouco melhor do que o resultado de 2016. Acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é para 2018. Essa revisão, esse patamar para 2018, sem ter uma reforma da Previdência, uma sinalização aí adicional em relação a gastos ou mesmo em relação à receita, é uma notícia ruim. Eu avalio que o risco de se mudar a meta e se a gente não tiver nenhum encaminhamento de reforma da Previdência ao longo dos próximos meses, de que o país tenha aí um novo rebaixamento da nota de risco soberano por alguma agência de risco. Então, enfim, acho que é um movimento aí bastante delicado que o governo está fazendo, especialmente para 2018. Ainda há uma resistência da equipe econômica que espera conseguir resultados melhores. Agora, inevitavelmente, por mais que haja explicações que o governo conseguiu receita extraordinária, houve problema com reoneração da folha, com refis e tudo mais, o problema é que você não tem uma reestruturação, porque mesmo que o governo conseguisse isso, né, Alessandra, seria uma receita extraordinária só para este ano. Justamente, Denise, por isso que é tão importante ter alguma coisa estrutural. A reforma da Previdência acho que é o ponto crucial dessa história. Se o governo revisa a meta para 2018, mas tem a reforma da Previdência garantida, ou seja, foi encaminhada, foi aprovada no Congresso, pelo menos alguns pontos mínimos lá, idade mínima, unificação dos sistemas público e privado, aí sim, porque você já deu um certo encaminhamento para as contas no médio prazo. Agora, ficar revendo meta sem ter algo estrutural não resolve o problema. Não resolve o problema. E a questão da reforma da Previdência é essencial, porque hoje a gente tem o limite sobre os gastos do governo federal, então os gastos não podem crescer em termos reais, e a Previdência, pela média dos últimos anos, cresce em 5% em termos reais. Ou seja, é um problema que a gente vai ter que resolver. Essa ideia de que vamos deixar para 2019... até lá, né, a gente não sabe, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, inclusive uma eleição presidencial cuja dúvida é imensa em relação ao resultado final, ao governo que vai ganhar, à plataforma econômica, então acho que é muito arriscado fazer esse movimento. Então teríamos que ter algo garantido na mão. É claro que o ambiente político não é propenso a reformas duras, impopulares como a Previdência, mas alguma coisa mínima tem que sair. Agora, Alessandra, o governo até falou nessa possibilidade de aumento de impostos, mas também não seria o caminho. E mesmo que venha a reforma da Previdência, tem muita coisa errada ainda na administração das contas públicas que poderia viabilizar um desempenho melhor. Não dá para apostar também todas as fichas só na Previdência. É o maior rombo, mas tem muito mais coisa errada. Sim, a Previdência é a magnitude,
né, do crescimento, que chama atenção, e a evolução dos últimos anos. E quando a gente olha para frente, aí o quadro é estrondoso, né, porque é uma população que está envelhecendo, e se não tiver nenhuma reforma da Previdência, em 20 anos você consome mais ou menos 90% dos gastos do governo. É por isso que os economistas batem tanto na tecla de Previdência, porque a trajetória é explosiva. Mas você tem razão, Denise, tem outros elementos que precisam ser enfrentados. Acho que a própria questão de gestão dos gastos da máquina pública, né, ter gastos mais eficientes. Então, a gente dá exemplos, né, fala, gastos obrigatórios em saúde. Aí vai lá, compra ambulância, um monte de equipamento, e os equipamentos ficam lá na garagem, ambulância, nos hospitais, estragando, se deteriorando, sem ser utilizados. É isso que num país com recursos muito escassos como o nosso não pode acontecer. Então você tem toda a razão, mas em termos de importância, olhando a dinâmica ao longo dos próximos anos, a Previdência é essencial. Marcelo, nós conversamos com a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria. Alessandra, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, boa tarde.